O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós pudemos celebrar a memória do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. Hoje, sendo o primeiro sábado, nós estamos também celebrando a memória de Nossa Senhora, lembrando daquela aparição onde Nossa Senhora em Fátima falou que, para a Lúcia, sobre as ofensas ao coração, ao imaculado coração de Maria, e que era preciso fazer muitas reparações. E lembremos que quando Nossa Senhora fala isso é porque foi Deus que falou com ela. Fazer reparações, sempre nas primeiras sextas-feiras do mês. Então hoje, sendo a primeira sexta-feira do mês, façamos as nossas devidas reparações. Vamos ao Evangelho. Vocês viram que os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. E quando foi que isso aconteceu? Naquela quinta-feira santa. Aquela quinta-feira santa, quando Judas beijou Jesus como uma forma de indicar ao sinédrio, àqueles soldados, quem era a pessoa que eles deveriam pegar. E aí veio todo o sofrimento de Jesus, entrando ali pela sexta-feira. Aí Jesus foi preso, foi escarnecido, foi julgado, flagelado, foi morto. Lembremos que Jesus também já tinha falado para os apóstolos ali, para os discípulos, ele tinha avisado 3 vezes: o Filho do Homem está indo agora para Jerusalém, ele vai ser escarnecido, ele vai sofrer e tudo, mas ao terceiro dia, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, depois é que eles foram compreender. Mas daquela noite da quinta para sexta-feira, foi o dia de muita tristeza no coração dos discípulos, dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus estava sendo escarnecido, Jesus estava sendo blasfemado. Aqueles homens estavam ali enfurecidos diante de Jesus. Crucifica-o, eles falaram.
Eles se alegraram quando eles viram Jesus sendo flagelado, e quando Jesus estava levando a cruz, eles se alegraram quando viram Jesus sofrendo ali. Então, naquele momento, os apóstolos entraram num momento de muita tristeza, de muito sofrimento. Então, não tinha como eles festejarem, não tinha como eles se alegrarem. Era momento de penitência, era momento de jejum. Dias virão que isso iria acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, a igreja sempre foi penitente. A igreja sempre jejuou. E quando eu falo igreja, é a igreja que é representada pelos esses homens, essas mulheres que se santificaram, que jejuaram, que fizeram muitas penitências pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, e eles fizeram penitência por si mesmos. É só ler a vida dos santos que nós vamos ver como eles se penitenciavam. O cura d'Ars, quando ele já estava envelhecido, ele pediu a Deus perdão por ter se penitenciado tanto, por ter feito o corpo dele sofrer tanto, para dizer o grau de penitência que esse homem chegou. Vocês se lembram que quando Jesus ele estava lá no Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João, e aí ele se transfigurou. E aí quando Jesus desceu, lá embaixo tinha um jovem que estava possuído por um demônio, e os discípulos que estavam lá não conseguiram expulsar. E o que foi que Jesus disse para eles? Jesus expulsou, e aí perguntaram, se Jesus poderia, antes perguntaram se Jesus podia expulsar ou não, aí Jesus acabou expulsando, e aí veio a pergunta, mas como é que Jesus conseguiu? Os discípulos não, eles mesmos perguntaram. Aí Jesus disse, há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e com oração. Meus irmãos, nós não vamos apenas nos penitenciar e fazer jejum somente no tempo da quaresma. A igreja convoca todos os católicos para que nessa preparação para a Páscoa nós antecipemos essa preparação com jejum, com muita oração, com penitência, com a prática da caridade. Mas não é somente na quaresma. Nós precisamos ter o espírito de penitência. O que é esse espírito de penitência? É quando nós estamos nos penitenciando constantemente. Lembremos de Nossa Senhora quando ela apareceu em Fátima. Eu até recomendo você, se você tiver ou se não tiver, de acordo com as suas possibilidades, de adquirir aquele livro Memórias de Lúcia. Adquira. Aí vocês vão ver como os pastorinhos, eles viviam em espírito de penitência. Por quê? Primeiro, Nossa Senhora apresentou para eles o inferno. Depois Nossa Senhora disse que muitas almas estavam indo para o inferno e era preciso rezar pela conversão dos pecadores. E Nossa Senhora disse que era preciso rezar muito, principalmente o terço. E aquelas crianças que não sabiam o que era penitência, o que era jejum, eles vendo aquelas almas padecendo no inferno e sabendo que elas nunca mais iriam sair de lá. E Nossa Senhora disse que aquelas dali não tinham mais jeito, não adiantava mais rezar por elas, porque já estavam condenadas. Mas para que evitasse que muitos fossem para o inferno, aí Nossa Senhora pediu
esse espírito de oração, de penitência, de jejum. E aí os meninos começaram a fazer muito sacrifício. Eles nem entendiam o que era aquilo, mas eles foram compreendendo no decorrer do tempo. Lembremos aquele momento em que eles estavam embaixo de uma árvore e as cigarras estavam ali com aquele zunido alto, e eles colocavam, até muitas vezes colocavam a mão assim no ouvido, mas tiravam, e eles diziam: vamos oferecer isso pela conversão dos pecadores, vamos oferecer pelas almas do purgatório, vamos suportar esse barulho agora. E aí eles ofereciam. Lembremos de Lúcia, que usava aquela corda em volta dos rins, até dormia com aquela corda, porque eles lembravam que as almas não poderiam ir para o inferno, elas teriam que ir para o céu, e elas precisavam de pessoas que pudessem rezar. Está entendendo? Dias virão, e nós estamos, meus irmãos, vivendo esses dias, pelo menos nesse tempo que nessa geração nossa. Olha como está a igreja, olha a dificuldade, olha a falta de unidade dentro da igreja, entre os bispos, entre os padres. Como eu sempre digo, infelizmente um fala uma coisa, outro fala outra, e às vezes a essência do evangelho já não é mais falada, a preocupação já não é mais em falar de nosso Senhor Jesus Cristo, se fala de tudo. Essas permissões que vão se dando, que o pecado não existe, liberou a geral. Parece que liberou a geral, mas não se liberou a geral não, meus irmãos. Onde tudo se pode fazer, é um escândalo aqui, é outro escândalo lá. Por isso que precisamos jejuar, por isso nós precisamos fazer penitência. Não é somente a crítica, não é somente o falar, mas é rezar, é fazer penitência, é jejuar. Ninguém vai morrer fazendo jejum na sexta-feira. Ninguém vai morrer fazendo penitência de não comer carne numa sexta-feira. Quem vai morrer? Não é possível. Graças a Deus tem pessoas que acabaram entrando nesse espírito de penitência, que eles não estão jejuando somente na sexta-feira, estão jejuando também na quarta. Mas estar em espírito de penitência significa estar constantemente em vigilância, para oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, pela igreja, por nós sacerdotes, pelos religiosos, pelas religiosas, pelos missionários, tanto nas mínimas como nas grandes coisas, nas oportunidades que Deus vai dando, porque foi assim. Os pastorinhos, eles não perdiam as oportunidades que Deus dava. Por exemplo, você não precisa simplesmente ficar fazendo aquela penitência: eu não vou comer doce, que é bom fazer isso, mas é bom estar atento naquele momento que aparece aquele doce, que você começa a salivar, porque você não aguenta e você já quer comer aquele doce. Aí naquele momento você diz: eu não vou comer este doce, vou oferecer pela conversão dos pecadores, vou oferecer pelas almas do purgatório, vou oferecer pela conversão dos meus, vou oferecer pela minha conversão, vou oferecer por esse padre, por aquele bispo, vou oferecer. Assim que se faz, meus irmãos. Não se pode perder as oportunidades, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, porque
O demônio ele está furioso. E vou dizer para você, o demônio está levando muita gente para o inferno. Isso é uma grande verdade. E a única forma de retê-lo é com jejum e oração. Vou repetir aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz o quê? Há tipos de demônios, ou seja, os demônios só são expulsos com jejum e oração. Mas nós queremos pedir pela conversão dessa ou daquelas pessoas sem fazer sacrifício nenhum. Apenas, Senhor, converte essa pessoa, converte aquela. Olha o número de abortos que está crescendo. E o demônio enganando e dizendo que deve matar, que deve sim, que deve fazer isso. E usam aquele nome assim, né? Para não falar a palavra aborto, eles dizem assim, interrupção da gravidez. Aí, quando a pessoa diz interrupção da gravidez, a pessoa não pensa que é um aborto. Mudam as frases, mudam as palavras. Você está entendendo? E com jejum e oração, as mulheres e os homens que estão com essas intenções, os homens que estão incentivando ali a sua namorada ou o seu namorado, a mulher com o seu namorado, ou até casais, estão usando, a mulher que está usando o DIU, os casais que estão usando os contraceptivos, com o seu jejum e com a sua oração, eles vão, tocados pela graça, eles vão entender que aquilo ali está errado. Infelizmente, existem pais de vida diária, de igreja, de comunhão diária, que estão incentivando as suas filhas a tomar remédio. Em vez de lhe dizerem para as filhas, minha filha, castidade, minha filha, isso é pecado, não estão optando em dizer, tome o remédio. Aqui eu não estou dizendo de pagão, não, estou dizendo de católico, que se diz ser fervoroso, que se diz ser da igreja, está incentivando. Por isso essa ação de jejuarmos, de fazermos penitência, olha essa situação lastimável que está crescendo no mundo pagão, mas infelizmente até está entrando, até no mundo católico, já está se dizendo que é possível. Essa questão de homem com homem, mulher com mulher, e que a coisa já está indo para a bestialidade. Homens com animais. Tudo está caminhando para isso também. Meu Deus do céu. Isso é a ação do mal, é o mistério da impiedade, que cada dia mais, ele sabendo que pouco tempo resta, ele está usando de tudo aquilo que é mal nele e jogando para que nós possamos fazer as blasfêmias contra Deus, as comunhões mal feitas, pessoas comungando em estado de pecado mortal e dizendo que Deus é misericórdia, que Deus é amor. E não pode, por isso tem o sacramento da confissão, justamente para nós entrarmos em estado de graça para podermos comungar. E as pessoas estão comungando sem a confissão. Vocês entendem? Se nós não tivermos esse espírito, essa sensibilidade de entender o mal que está aí e as pessoas que estão sendo condenadas, se nós não entendermos isso,
Nós vamos viver numa igreja light. É preciso rezar, meus irmãos, por nós sacerdotes, para que nós ensinemos. Ontem, a primeira leitura de Amós, do profeta Amós, estava dizendo que ia chegar um tempo que as pessoas iam ter fome, não de comer comida normal, natural, mas fome de Deus. E nós estamos nesse tempo. Por quê? Aqui eu me coloco no meio. Nós que somos consagrados, ordenados para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, está sendo o contrário. Deus está sendo retirado. E muitas homilias e pregações aí entraram mais no aspecto da nutrição do que de anunciar Jesus Cristo. Quantas pessoas chegam no púlpito para falar: olha, vocês precisam de agora em diante tomar cuidado para você não ficar gordo, então faça esse tipo de dieta e tal, caminhe e tal. Não falam nem de jejum. E essa questão, tudo está voltado para a política, tudo está voltado para a ecologia. E Deus, aonde está Deus? Por que não se fala de Deus? Por que não se fala de Jesus Cristo mais? Se fala desse político, daquele político, vai se aprofundar, não nos santos padres, mas nos filósofos. Marx está em alta. Esse filósofo ateu, Nietzsche, está em alta. Mas se você fala de Santo Agostinho, se você fala de Santo Tomás, é uma crítica em cima, isso é voltar para a Idade Média. Aí inventam dizendo que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não, a Idade Média foi a Idade da Luz. Não foi das trevas, não, foi da luz. Quantos santos surgiram nesse período? Como é que se pode dizer que é das trevas? É da luz. É preciso anunciar Jesus Cristo. É preciso anunciar a doutrina da igreja. E se isso não é feito, meus irmãos, nós vamos entrar no paganismo. O catolicismo não pode se tornar um paganismo. Os batizados não podem se voltar a viver como pagão. Nós precisamos viver como santos. E para isso acontecer é preciso muita oração, muito jejum, oferecendo o sacrifício da Santa Missa. Porque a verdade é a mentira. E a mentira é a verdade, está assim. Os valores estão sendo trocados. As aparições de Nossa Senhora não é em vão. As recomendações, o que é que Nossa Senhora tem dito? Penitência, jejum, penitência, participem da missa, voltem aos sacramentos. É isso que Nossa Senhora fala. Ela não está falando nada de novidade, não. Ela está falando que Jesus já havia anunciado, que está nos evangelhos, os que os santos padres falaram. Dias virão em que jejuarão. E os dias, meus irmãos, são agora. Vamos fazer penitência. Vamos fazer jejum. Vamos rezar pela igreja. Vamos rezar por aqueles que não querem saber de Deus. Vamos rezar. Porque nós precisamos dar a nossa resposta a Deus, uma vez que Deus já nos salvou. É preciso que nós demos a nossa resposta, e a nossa resposta é: sim, Senhor, eu te seguirei e quero levar uma vida santa. E vamos banir o pecado da nossa vida, vamos tirar da nossa cabeça essa história que é possível ser católico, é possível ser de Deus, mas levando uma vida pagã. Não, não é possível.
Deus está sendo escarnecido demais e nós precisamos fazer muita oração, precisamos fazer muito jejum, precisamos fazer muitas e muitas penitências. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.